Amém. Queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos. Eu queria que você prestasse muita atenção na leitura. Versículo 1 em diante até o 28. Como surgiu o início da Páscoa, né? E qual era a intenção da Páscoa? Por que Deus instituiu essa festa nos judeus e por que nós comemoramos a Páscoa, né? Diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro dia do mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto
para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que culto é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos mais uma vez o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pela, Senhor, a Tua presença no nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo privilégio que nós temos de ter Jesus na nossa vida, e nós pedimos, abençoa-nos, ó Pai, fala ao nosso coração, Senhor, aquieta o nosso coração neste momento, Senhor, e que o Senhor esteja trazendo a Tua mensagem, possamos sair deste lugar com a certeza que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor se importa conosco, e que o Senhor morreu ali naquela cruz do Calvário por cada um de nós, mas o Senhor ressuscitou e está poderoso ao lado do nosso Deus, Senhor, intercedendo por nós. Muito obrigado a Deus, e que o Senhor esteja falando a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. Aqui nós vimos no versículo 26, quando vos perguntarem, que culto é esse? Vocês vão explicar para os vossos filhos. Quando eles te perguntarem, que culto é esse? Que culto é esse da Páscoa? Por que vocês celebram a Páscoa? Por que vocês estão fazendo uma homenagem no nosso caso, nós estamos fazendo uma homenagem a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, como foi cantado aqui pelas nossas crianças, né? E nós temos a convicção no nosso coração, que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua inteligência, Ele deixou alguns memoriais, para que a gente estivesse sempre lembrando disso, e Ele deixou esse memorial para o povo judeu, que mais tarde Jesus Cristo, na Páscoa, Ele transformou essa grande festa na Santa Ceia do Senhor, que nós comemoramos, todos, no nosso caso aqui na igreja, todos os meses nós comemoramos aqui a Santa Ceia do Senhor. Nós fazemos questão de todos os meses estar comemorando, para a gente relembrar esse sacrifício que Jesus Cristo fez, mas começou ali na Páscoa. E quando nós olhamos essa festa de Páscoa, a importância que ela tem para os judeus, e que para nós também, quando lemos esse texto e começamos a analisar aquilo que Deus tinha como propósito para que nós celebrássemos hoje a ceia do Senhor, em vez de estar só celebrando a Páscoa. Nós todos os anos celebramos a Páscoa, para a gente estar relembrando para nós mesmos, para as nossas crianças, o significado, de onde veio tudo isso, né? De onde veio todo esse culto que nós celebramos ao nosso Deus. Então, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele colocou algumas situações. Ele falou, olha, esse vai ser o primeiro dia do ano. Então, Ele começa ali a colocar o calendário religioso dos judeus a partir da Páscoa, que acontece exatamente nessa época mesmo, março, abril, sempre acontece a Páscoa, dependendo das luas novas, porque é a partir das luas novas que eles estabelecem a Páscoa, né? Então, março ou abril, eles começam a comemorar, e é o ano religioso dos judeus, começa nessa época, porque o ano civil começa em setembro ou outubro, é o ano civil para os judeus, mas o ano religioso para eles é março ou abril, que é a celebração da Páscoa, que foi Deus que instituiu. Eles já tinham o ano civil, mas Deus falou, olha, de hoje em diante vocês vão ter o começo do ano exatamente nessa época, na época da Páscoa. Na época da Páscoa vocês vão estar celebrando, para mostrar a importância dessa festa para eles. Agora, essa festa foi instituída para os judeus,
de uma forma que Deus estabeleceu, que eles tinham que pegar um cordeiro de no máximo 1 ano, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Esse cordeiro tinha que ser separado, e ele era separado, e ele tinha que ficar sendo observado durante 14 dias, para que não observasse nenhuma doença nesse cordeiro. A importância que eles levavam, que Deus estabeleceu, algo muito sagrado, algo muito importante para eles. E Deus estabeleceu que eles deveriam comer aquele cordeiro, tinha que ser assado, não podia ser cozido, tinha que ser assado. Ele tinha que ser comido com pães que não tivesse fermento. Eles tinham que não podiam quebrar nenhum osso daquele cordeiro, não podia ser quebrado nenhum osso, e eles tinham que celebrar de uma forma que eles estivessem preparados. A palavra de Deus nos diz aqui, nós acabamos de ler, sandálias nos pés, vestidos e com cajado na mão. Mas por que Deus estabeleceu todas essas coisas? E nós temos que prestar atenção nisso e trazer para a nossa vida, nos nossos dias, para nós continuarmos celebrando e lembrando da morte e a ressurreição de Jesus, não só agora na Páscoa, mas todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, nós temos que estar lembrando, e todos os dias da nossa vida, nós deveríamos estar lembrando também, porque isso é fundamental e importante na nossa vida. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos perdidos. Se Ele não tivesse dado a sua vida como Cordeiro de Deus, estaríamos perdidos. Então, eu queria colocar alguns significados, deste culto dos judeus, que é a Páscoa, para os nossos dias e para a nossa vida, para que nós estivéssemos atentos ao significado real da Páscoa para nós cristãos hoje. Primeira coisa, a salvação. Deus queria que nós entendêssemos que a salvação viria através do sacrifício do Cordeiro. Primeira coisa que nós temos que entender: ninguém pode nos salvar. A palavra de Deus nos diz que não há nenhuma outra criatura e nenhuma outra pessoa, por nada que nós possamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O povo judeu, a única forma deles se livrarem da maldição, da morte dos seus primogênitos naquele momento, porque todos os egípcios, inclusive os animais, eles teriam os seus primogênitos mortos, dos animais a todas as famílias que não tivessem o sangue do Cordeiro em suas portas. Páscoa significa passar por cima. Quando o anjo que viria ali para destruir, matar os primogênitos de todas as famílias do Egito, como punição a Deus por eles reterem o povo judeu ali na terra deles. Quando o anjo via a marca do sangue do Cordeiro nas portas, ele passava por cima e aquela casa não sofria a maldição de perder o seu primogênito. A casa que não tinha essa marca, automaticamente ela tinha a sua punição. Então, o significado, quando João, lá em o livro de João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: ao dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais sacrificar cordeiros, porque o cordeiro foi morto uma vez por todas na cruz do Calvário. O sacrifício já foi pago. Todas as vezes que eles iam comemorar a Páscoa, eles tinham que separar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, fazer todo aquele ritual. Hoje nós não precisamos mais fazer esse ritual, mas nós temos que entender o grande significado que tinha o sacrifício do cordeiro. Só o sacrifício do cordeiro trazia a salvação para aquela casa. Só o sacrifício do cordeiro hoje traz a libertação
para nós do nosso pecado. Só Ele pode nos livrar do nosso pecado. Só o sangue dele, quando o diabo vê o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, ele tem que passar por cima, porque ele não pode nos tocar. Olha a importância de nós fazermos um paralelo entre o que aconteceu lá no passado e o que acontece hoje. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e o maligno não pode de forma nenhuma nos tocar. Nós somos libertos, nós somos transformados, nós só podemos ir para a nossa Canaã celestial, assim como eles só puderam sair para a Canaã terrestre. Eles só puderam sair do Egito e ir para Canaã, porque eles tinham o Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro que foi imolado e foi passado nas suas portas. E nós só podemos chegar na Canaã celestial, glória a Deus por isso, porque o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, o culto da Páscoa ali para os judeus, que eles tinham que relembrar para os seus filhos, tem importância para nós, porque esse culto nos mostra que nós temos que ter comunhão. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos unidos, e a palavra de Deus nos diz que vão reconhecer que nós somos de Jesus o dia que nós somos unidos, o dia que nós tivermos união. Nós vimos aqui na cantata, os meninos falando que precisa que haja união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É assim que diz a palavra do Senhor. E aqui nós vemos de forma clara, no versículo 4, diz o seguinte: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o nome de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Ou seja, o que Deus queria que eles estivessem no momento da Páscoa, que eles estivessem em união. É uma festa que exige união. Quando nós participamos da ceia, nós não podemos estar brigados com o nosso irmão, nós não podemos estar brigados da nossa família, nós temos que ter união, nós temos que quebrar essas rixas, essas mágoas que às vezes vêm sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Por isso que Deus estabeleceu que tinha que ser em família. E quando a família era pequena, que normalmente Joséfo, o historiador, diz que a família daquelas épocas era em torno de 10 pessoas. 10 pessoas. Então, quando a família era pequena, tinha 5, eles tinham que pegar uma outra família do vizinho para que eles comessem junto. E eles celebravam de uma forma interessante. Eles ficavam na mesma casa, celebrando, comendo do mesmo cordeiro, mas as famílias estavam uma de um lado e de costa para outro, para que essa questão familiar fosse muito forte. Por isso o diabo quer destruir as famílias hoje, porque ele sabe que a família é a base da sociedade. Uma família abençoada faz com que uma igreja seja abençoada, uma família abençoada faz com que a nossa sociedade seja abençoada. Por isso que ele tem tanto ódio da família e quer mudar os conceitos de família. Mas Deus, ele estabeleceu desde aquele momento que deveria ter comunhão, que nós temos que ser unidos na nossa família. Às vezes tem pessoas que estão brigadas na sua família e vêm para a igreja achando que tem a bênção de Deus. De forma nenhuma. Nós precisamos estar unidos na nossa família e chegar na igreja e ter a união dentro da igreja também, e união entre irmãos, porque Deus, ele quer que exista essa comunhão. E a ceia do Senhor, ela tem essa intenção, que aqueles que estão chateados com os outros, que estão brigados com os outros, pensem o sacrifício do Cordeiro, pense o que Jesus Cristo fez, pense que Jesus Cristo, ele sofreu naquela cruz do Calvário por nós, ele foi maltratado, ele foi caluniado, ele foi cuspido, ele teve
uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e mesmo assim, ele olhou para aquela multidão e falou: perdoai-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava ali nos ensinando que nós precisamos perdoar uns aos outros, que nós precisamos viver em amor, precisamos viver em família, porque senão nós não vamos ter a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós precisamos entender isso, e por isso a Páscoa foi estabelecida. Olha, vocês vão separar a sua família, vão matar um cordeiro, separar um cordeiro, cada família vai fazer a mesma coisa. Então não adianta eu pensar que tudo começa na minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que lutar para que meus filhos, no caso, minha esposa, no caso da mulher, que o seu esposo seja salvo em Jesus Cristo, orar para que isso aconteça, porque a nossa família é do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus veio para que a nossa casa fosse abençoada. Terceira coisa, importantíssimo também, que foi estabelecido aqui, o culto, esse culto era sagrado, coisa santa, assim como a santa ceia do Senhor, assim como cada culto que nós viemos, nós não podemos misturar o santo com o profano, o que é limpo com o pecado, porque Deus não se agrada disso, porque Deus é santo, e Ele quer um povo santo, e Ele quer atitudes santas do seu povo. E aqui ele mostra de forma clara, no versículo 10, ele diz o seguinte: e nada dele, do cordeiro, deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Por que Deus estabeleceu isso? Porque Ele não queria que parte do cordeiro, se sobrasse alguma coisa, não comeu tudo, juntou duas famílias, mas mesmo assim não comeu tudo, ou então a família tinha 8 pessoas, não tinha gente que gosta tanto de carne, de cordeiro, e aí ia sobrar na hora deles saírem dali do Egito. Quem que ia passar aí comendo ali? Os egípcios, pecadores, gente que não tinha nada com Deus. Santa Ceia é uma coisa para os crentes, Santa Ceia é uma coisa para aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que foram purificados no sangue do Cordeiro. Santa Ceia é coisa séria, por isso que o apóstolo Paulo disse de forma clara lá, que nós, ao participarmos da Santa Ceia, nós devemos olhar, nos examinar, olhar se tem algum pecado, olhar se tem alguma coisa que eu preciso de conserto, porque ele diz que tem muitos que estão doentes, e alguns que até morreram, por participar indignamente. Por isso que Deus estabelece para eles: olha, se sobrar alguma coisa, queima tudo no fogo, não deixa nada, porque eu não aceito que o profano venha contaminar o que é santo. Nós precisamos pensar sobre isso. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos ouve quando nós estamos em pecado. Fala que há uma separação entre nós e o nosso Deus quando nós estamos em pecado. Então, para nós participarmos da Páscoa, para nós termos entendimento da Páscoa, nós temos que viver uma vida santa diante de Deus. Não podemos viver uma vida pecaminosa. O santo tem que ser santo, não pode ser profano. Por isso que é coisa séria quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Se temos alguma coisa que precisa de conserto, tem que consertar e participar. Não é falar assim: eu estou em pecado, vou embora. Não, conserta com Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E participe, e não volte mais a pecar naquilo que você pecou. É muito sério isso aí. E quarto e último, fundamental, nesse culto, que culto é esse? Nós temos que estar falando sempre, que é um culto onde nós temos que estar preparados para o dia da nossa libertação. Quando nós lemos o versículo 11, e eu quero repetir, diz o seguinte: assim o comereis, os vossos lombos cingidos, se arrumadinho, preparado,
os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a vossa Páscoa do Senhor. O que está dizendo aqui? Que eles tinham que estar preparados para o momento da libertação, porque quando o anjo destruidor passou e matou os primogênitos, o próprio povo egípcio falou: sai daqui, antes que morramos todos, e libertou. Eles estavam, dali em diante, eles estavam libertos para ir para Canaã, onde era o lugar que Deus tinha estabelecido para eles. Olha que coisa mais linda, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, quando nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, nós temos que estar lembrando também que um dia virá a nossa libertação, ou através da nossa morte, ou através do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Nós temos que pensar sobre isso, e a palavra é tão clara. Nós temos que estar com os nossos lombos cingidos, preparados, não com vestes, mas as nossas vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro do Senhor. Nós temos que estar com os nossos pés calçados, não com esse sapato que você está aí, com a sandália, seja o que for, mas calçados com o Evangelho da paz, crendo que o Evangelho que chegou até nós traz salvação, e nós precisamos levar esse Evangelho para todas as pessoas crerem também, que só Jesus Cristo salva. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo transforma o ser humano, e nós acreditamos que só vai subir no arrebatamento da igreja esse dia que a igreja espera, e que muitas pessoas acham que vai demorar, e vivem brincando com Deus, e pode ser de repente, e não vão estar preparados. Aqueles que não estavam com os lombos cingidos, com os sapatos nos pés e o cajado na mão, cajado nos livra dos males, livrava ele das feras, ajudava na caminhada. E é assim que nós temos que estar, preparados, em outras palavras, preparados para o grande dia, que é o dia da volta de Jesus Cristo, quando Ele vai passar, e vai, nas nuvens será tocadas trombetas, e nós seremos arrebatados com eles nos ares. Um dia que essa terra vai ficar um transtorno imenso. Pensa bem, porque a palavra de Deus nos diz isso claramente, que estarão duas pessoas juntas, uma sobe e outra fica. Às vezes na sua casa, você sobe e o outro fica. Às vezes o outro sobe e você fica. Você está preparado? Você está levando a sério o Cordeiro? Deus estabelece aqui, leva a sério. Quando os seus filhos perguntarem: que culto é esse? Por que vocês estão celebrando? Nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor, o dia que o Cordeiro de Deus sacrificou a sua vida por nós, e sacrificou de tal forma que nós somos um povo que temos esperança, e nós sabemos que mesmo que a nossa vida seja ceifada hoje, nós estaremos para sempre com o Cordeiro, estaremos para sempre com o nosso Jesus. É isso que nós temos que pensar, e ensinar, e falar para todas as pessoas: prepara, porque a volta de Jesus está muito próxima, o dia da nossa libertação está chegando, e nós temos que estar preparados, nós precisamos estar preparados. Uma irmã veio me contar um sonho, que ela via a igreja, a nossa igreja, e ela chegou na igreja, e via a igreja, ainda muitas pessoas na igreja, e ela não me via aqui na frente, glória a Deus,
eu não vou estar aqui não, em nome de Jesus. Você vai ficar, problema seu. Conserta a sua vida com Jesus, sai dessa vida de pecado, em nome de Jesus Cristo. Procura acertar com Jesus, porque Jesus vai voltar. E ela dizia que via ainda a igreja com muitas pessoas. Eu falei, misericórdia, minha irmã. Aí ela parou e pensou, pastor, se eu estava na igreja, então eu fiquei também. Eu fiquei também. Misericórdia. Eu falei, misericórdia, então, olha, é Deus falando. Vamos consertar a nossa vida, para todos nós subirmos, sermos todos arrebatados com o Senhor nos ares, e estar para sempre com o Senhor, para todos os dias da nossa vida, uma vida eterna com Jesus, amém? Feche seus olhos. Eu queria fazer apenas um apelo nessa noite. Se Deus falou o seu coração, talvez falta alguma coisa, e a gente não pode deixar de fazer apelo, gente. Nós temos que fazer apelo para os nossos filhos, nós temos que fazer apelo para os nossos amigos, toda oportunidade. Se você não está preparado, se Jesus voltasse hoje, você não está preparado, em nome de Jesus, eu gostaria que você se preparasse. Eu não vou pedir nem que você fique em pé, mas se tem alguma coisa que nessa mensagem te incomodou, talvez você está misturando o santo com o profano, as coisas do mundo com as coisas de Deus, um pé na igreja e um pé no mundo, fala que é de Jesus, mas só vive como se vivesse no mundo. É hora de mudança, é hora de você pensar. O sonho dessa irmã, que ela me contou, vai ser a realidade da igreja, vai ser a realidade. Um dia, quando Jesus voltar, muitas pessoas vão ficar, porque não estão levando Jesus a sério, estão achando que é brincadeira. Jesus está demorando, está tardando, vou levando a minha vida de qualquer jeito. Mas olha, Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi para te deixar para trás não, meu irmão, minha irmã. Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar, e para te levar, para morar no céu. E um dia talvez você tenha entregado a sua vida a Jesus Cristo, mas não está levando tão a sério. E eu queria que neste momento, você colocasse a mão no seu coração, é você com Deus, não é você olhar para o irmão e falar assim, a palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar, e olhar minhas falhas, que são muitas, e eu preciso pedir perdão todos os dias. Senhor, me perdoa pelo meu pecado, e não persistir naquele pecado mais, em nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, de te conhecer, de saber, ó Deus, que um dia o Senhor tinha um plano muito especial, que começou ali com os judeus, livrando os judeus através do Cordeiro, e esse plano chegou até nós, porque um dia o Cordeiro de Deus, o nosso amado Jesus, veio e morreu na cruz do Calvário por nós, para nos dar vida e vida em abundância, para nos salvar, para nos dar uma vida eterna. E em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja purificando os corações, que a tua palavra, Senhor, possa entrar como uma flecha e um alvo nesses corações, ó Pai, e possa transformar, que todos nós possamos estar preparados, ó Deus, para aquele grande e maravilhoso dia. Ao soar da trombeta, nós possamos subir com o Senhor nos ares e viver para sempre com o Senhor, um lugar que a tua palavra nos diz que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, ó Deus, mas viveremos num reino de paz e alegria, que é o reino que o Senhor implantou. Muito obrigado por essa viva e santa esperança no nosso coração, e eu lhe peço, abençoa cada vida que está aqui nessa noite, e que cada um possa tomar a decisão de viver para o Senhor,
viver ao teu lado, sem mentiras, sem corrupções, Senhor, sem viver na vida pecaminosa de impureza. Ó Deus, nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém.